com base na solicitação formal apresentada pelo vereador Edilson Francisco Poceira, por meio do ofício número 06 de 2025, passaremos, neste momento, ao comparecimento da secretária municipal de saúde, senhora Vilmarise Buffon Fraron, convocada para prestar esclarecimentos à Câmara Municipal, nos termos do artigo 174 do Regimento Interno. Conceda a palavra à senhora secretária, que terá o prazo de 20 minutos para a sua exposição inicial, sem apartes. Senhora presidente, senhores vereadores, as pessoas que aqui nos acompanham, boa tarde, ou boa noite, não sei, né? Gostaria então de agradecer ao vereador Edilson por ter me convocado, né, para a gente estar aqui falando um pouco das ações de saúde, também para fazer alguns esclarecimentos a respeito de alguns atendimentos da Secretaria de Saúde, né? É uma pena que durante todo o ano de 2025 a Secretaria de Saúde não pode estar aqui nesta Casa de Leis para falar de todas as ações que a gente fez. Mas assim, acho que hoje é a nossa última sessão, né? Então ainda dá tempo de a gente fazer alguns esclarecimentos, explanar, então, aqui as nossas ações. Nós tivemos no ano de 2025, início da gestão, muito trabalho realizado, né? Nós estudamos o plano de governo do nosso prefeito Álvaro, né? E a gente tentou todas as ações que a gente realizou junto com toda a nossa equipe, né, nossos coordenadores, a gente sempre tentou atrelar aquilo que foi proposto lá na campanha, aquilo que foi proposto para o mandato dos 4 anos. Iniciando a minha fala, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde. Eu sei que o vereador, o professor Enio, a Lídia, né, conhecem a Lei 8.080, acho que de trás para frente, né? Mas é bom aqui a gente estar explanando um pouquinho da lei, falando um pouquinho e defendendo o Sistema Único de Saúde. Esse sistema tão grandioso, né, tão grande, sendo o melhor sistema de saúde do mundo, né, entre saúde pública e saúde suplementar. Então, a Lei 8.080, além dos 3 princípios que todos nós conhecemos, né, que ela traz o princípio da universalidade, que é a saúde para todos, da integralidade, que é a promoção da saúde, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação, né, o tratamento completo. E também ela traz a equidade, aquele olhar diferente que a gente precisa ter para quem tem menos condição, né? Então, essa lei, ela só não traz os princípios, mas ela, sim, também regulamenta as competências, né? Então, dentro da lei, a gente vê o que é competência de cada ente federativo, o que é competência da União, o que é competência dos estados e qual é a competência do município em relação à saúde pública. E cabe aos municípios tão somente a coordenação, o exercício da atenção primária à saúde e também a gerência das unidades de saúde. Então, a atenção primária, a atenção básica, sim responsabilidade do município. Média e alta complexidade é dos estados, né, do estado e da União. Porém, já há muito tempo, os municípios, não só o município de Chopinzinho, né, todos os municípios, eles vêm assumindo muitas responsabilidades que não competem ao município. Com a criação dos consórcios, que o consórcio veio também para ajudar os gestores de saúde, né? Porque contratar serviços, assim, às vezes precisa de uma consulta especializada, não tem, contratar um serviço não é fácil. Então, os consórcios já existem para ajudar. Mas, à medida que o tempo foi passando, o trabalho, o SUS, principalmente municipal, foi assumindo muita responsabilidade.
E hoje a gente recebe do Ministério da Saúde até uma advertência. Você não está cumprindo o que é da tua função, que é a atenção primária, né? Você extrapolou. Na semana retrasada, nós respondemos aquele questionário do Progov. E, pasmem, a maioria das questões a equipe me ajudou a responder. Então, quanto que a nossa atenção primária à saúde é eficiente? O quanto que a gente consegue resolver na atenção? Por que a gente encaminha tanto para as especialidades? Porque a lei é muito clara. A gente precisa resolver de 80% a 90% dos nossos problemas de saúde na atenção primária. Né? Aí o que acontece nos municípios, né, em todos os municípios, principalmente aqueles que não têm um serviço, um fluxo, um serviço de urgência e emergência já instalado, pré-estabelecido, já atuando. Os fluxos são todos misturados. Né? Aqui quero fazer uma defesa aos nossos médicos, né, porque eles estão lá nas unidades de saúde todos os dias, tentando fazer a promoção, a prevenção da saúde, que é a função deles, mas eles não conseguem, porque a gente tem que apagar incêndio o dia inteiro. Né? A atribuição da atenção básica é resolver os problemas de saúde para que a gente não gaste muito com a média e com a alta complexidade. Mas aqui em Chopinzinho, principalmente, a gente não tem um serviço de urgência e emergência ainda que esteja funcionando. O prefeito Álvaro, quando ele propôs, eu acho que a maior e a melhor proposta dele aqui é a implantação da UPA, do pronto atendimento, não importa o nome, porque o serviço, o trabalho ofertado vai ser o mesmo, porque lá nós vamos poder resolver os nossos problemas que a saúde apresenta diariamente, que é a febre, né, a febre das crianças, adulto, a diarreia, a dor de barriga, que é a mesma coisa, a hipertensão e outros casos que precisam ser solucionados ali naquele dia, para que a gente possa estar tirando o paciente da dor e também, se for uma coisa mais urgente, o paciente não ter esse risco de morte. Então, essa é a função do pronto-socorro, do pronto-atendimento. É atender toda essa demanda que hoje acaba caindo lá na unidade de saúde, e os nossos profissionais das estratégias que deveriam fazer saúde de família, que deveriam organizar os fluxos, acompanhar os pacientes idosos, acompanhar os pacientes crônicos, acompanhar as crianças, eles não conseguem, porque eles estão lá atendendo consulta todos os dias e dando remedinho, tipo assim, a gente não está investindo para promover, para prevenir a saúde. A gente só está dando remédio para curar aquele problema que apresentou naquele momento. Então, a saúde pública mesmo, ela só vai funcionar quando todos os níveis de atenção funcionarem. Hoje nós já temos no nosso município muitos níveis que já funcionam, né? Mas a gente precisa organizar o nosso serviço de urgência e emergência. Então, nosso prefeito, ele teve uma visão, né, bem estratégica, quando ele, no seu plano de governo, ele coloca o fortalecimento da atenção primária. Porque se nós tivermos uma atenção primária fortalecida, uma atenção primária resolutiva, a gente quase não vai gastar com especialidades. Aqui em Chopinzinho, a gente estava fazendo uma verificação, nós temos paciente que vai em 3 especialidades para tratar o mesmo problema. Aí cada médico dá um medicamento, cada médico pede um exame diferente, e assim vira uma bola de neve, né? Então, nós estamos para separar esses fluxos. E a gente já não tem mais tempo. Em 2022, o Ministério da Saúde lançou essa proposta, então, do novo financiamento da saúde. Os desafios e as perspectivas, né, dos municípios e dos estados. Só que, em 2025, a gente não tinha jamais como correr disso, porque todo o financiamento, né, todo o recurso que a gente recebeu do Ministério da Saúde, neste ano de 2025, já é a respeito deste artigo, desta nova modalidade de serviço. O que isso fala para nós?
que os municípios precisam resolver os seus problemas na APS, né? Então, é pensando nisso que a gente precisa fortalecer a nossa atenção primária. Ficou muito oneroso para os municípios o financiamento da média e da alta complexidade. Para vocês terem uma ideia, o Ministério da Saúde, nesse ano, não mandou recurso, principalmente das emendas, para a MAC. A gente só vai receber uma, né, e é só para cirurgia, não vai conseguir pagar exames, não vai conseguir pagar consultas, aquela é só para cirurgia. Todas as outras emendas é PAP, é atenção primária, é aquilo que os nossos médicos clínicos gerais precisam resolver lá nas unidades de saúde. Nós temos o alto custo do setor de saúde, né? Nós chegamos nesse ano de 2025 a gastar 2 milhões na fatura do CONIMES. Então, são 2 milhões de exames e de consultas especializados. Entrou parte de cirurgias também. Porque a gente também tinha uma fila de espera muito grande, né? Uma lista de espera muito grande para todas as especialidades. E a gente quis, sim, dar um gás, né? Marcar quanto mais a gente pudesse, para depois a gente poder respirar e começar a planejar a saúde. Então, o gestor de saúde hoje, ele não pode só estar lá na secretaria apagando incêndio. A gente precisa planejar, a gente precisa buscar, se reinventar, fazer ações que promovam a saúde, né? Que a nossa população cada vez mais tenha uma vida saudável. E a nossa população, não só nossa, acho que de todos os municípios, a gente tem uma cultura muito de buscar o especialista, né? E isso não é o que o Ministério da Saúde quer de nós. A gente precisa resolver as nossas situações na atenção primária. Então, como eu já falei, quando tiver nosso pronto atendimento, a criança está com febre, vai para o pronto atendimento. É o pediatra que vai atender? Não, é o clínico. O pediatra é uma especialidade. As consultas da pediatria, elas deveriam ser como a consulta do orto, do oftalmo, do cardiologista, ela precisa ser referenciada. Dentro do nosso município, nós organizamos para que a metade das consultas sejam referenciadas, ou seja, sejam agendadas pelas novas estratégias de saúde que a gente tem. Quem que vai estar com a consulta agendada? As crianças de alto risco, as crianças com síndromes raras, aquelas crianças que o clínico já tentou tratar, mas não teve resposta ao tratamento, já pediu exames, mas não conseguiu diagnosticar. Então, o clínico mesmo vai encaminhar essas crianças para a pediatria. Nós também temos um protocolo que é do Ministério da Saúde, né? Nossa coordenação está aqui, que toda criança recém-nascida, ela precisa passar pelo médico, pela equipe, né? Por toda a equipe de saúde até o 10º dia de vida. Aqui em Chopinzinho, nós colocamos no protocolo para que essa criança, esse bebê recém-nascido, passe pelo pediatra. Por quê? Porque Chopinzinho tem 3 pediatras. Então, 3 pediatras para a nossa população, gente, é muito pediatra. Por quê? Porque a PENAB, que é a Política Nacional da Atenção Básica, ela diz que o município não precisa ter o pediatra, que é o clínico que tem que resolver. A Sociedade Brasileira de Pediatria fala que precisa ter um pediatra para cada 2.000 crianças, né? Hoje eu fui fazer uma conta, nós temos aqui em Chopinzinho, crianças de 0 a 6 anos, nós temos 1.993 crianças, porque é até 6 anos que é buscado mais o atendimento do pediatra. Então, se a gente fosse pelo cálculo da Sociedade Brasileira de Pediatria, um pediatra seria suficiente para a população de Chopinzinho. Nós temos 3. A reclamação da população, que buscam bastante o Edilson, porque a metade já fica agendado, daí chega lá, tem 6 consultas, tem 12 crianças, tem 13 crianças. Então, assim, a gente pode mudar esse fluxo. Como é uma especialidade, a gente quis deixar uma parte da consulta justamente para as famílias, às vezes não quer levar lá na unidade de saúde e tenta buscar essa consulta.
Mas como está havendo reclamação, o que a gente pode voltar é deixar toda a demanda já referenciada, ou seja, todas as 12 consultas dos pediatras já agendada. Mas quem vai agendar são as equipes de saúde da família. Cada um vai triar seus pacientes, vai ver qual tem mais necessidade e daí vai estar marcando. Dá para fazer dessa forma também. Hoje eu liguei para um município vizinho, bem pertinho aqui de nós, que tem a população parecida com a nossa, um pouquinho maior, população um pouquinho maior que a nossa, e os indicadores deles são muito parecidos com os nossos. Então, é um município que se identifica bem com o Shoppingzinho, né? Aí eu liguei e pedi para a secretária, quantos pediatras você tem? Porque às vezes a gente também pode estar falhando, né? Aí ela me disse assim, eu tinha uma pediatra de 14 horas, mas ela foi embora, porque ela passou num concurso da Polícia Federal e foi embora. E eu não consigo contratar, mas eu vou conseguir um de 4 horas por semana. Eu falei, mas vai ser suficiente para a tua população? Ela disse sim, porque eu só trabalho com consulta agendada, porque pediatra é uma especialidade. Então, talvez é isso que esteja faltando para a nossa população, é a gente informar. Né? É a gente informar a eles que pediatra não é clínico. O pediatra não vai estar disponível todo dia lá no postinho, como as pessoas falam. Né? Pediatra é uma especialidade. Durante os 4 anos que eu estive fora aqui de Shoppingzinho, eu tive o privilégio de trabalhar com a saúde suplementar. Trabalhei na saúde privada e na saúde suplementar. E pasmem, saúde suplementar são os planos de saúde, né, as operadoras que administram os planos de saúde. A gente sabe que para quem paga plano de saúde, paga um valor muito alto. Para quem recebe, é muito pouquinho. Porque na clínica onde eu trabalhava, nós recebíamos R$70 da Unimed para atender as consultas. Os médicos se descadastraram, se descredenciaram, porque é muito pouco. Mas quem paga, paga bastante. E o plano, ele está tendo condição de fazer essa gestão? Não. Então, assim, vejam, o financiamento da saúde suplementar são os próprios beneficiários que pagam, né? Pagam a mensalidade, pagam uma parte do valor lá da consulta, depende do plano, ou do valor do exame, e mesmo assim, eles não sobrevivem, né? Depois da pandemia, a saúde ficou muito onerosa, tanto a saúde pública quanto a saúde suplementar. Aumentou muito a alta complexidade. Né? A nossa população envelheceu. Então, assim, quanto mais velha a população, mais vai usar os serviços de saúde. E isso também deixa bastante oneroso. E o Ministério da Saúde, por sua vez, ele quer, então, que a gente resolva nossos problemas e ele não manda recurso a mais, porque nós temos mais população idosa, porque nós temos mais problemas de alta complexidade. Os valores são os mesmos. Né? Então, por isso que a gente precisou se reinventar. Né? Então, 2025 foi o ano que eles estão treinando os gestores da saúde para que cada um no seu município possa se reinventar e organizar os fluxos de saúde. Então, é por isso que dentro do nosso município, nós estamos nos organizando, fortalecendo cada vez mais, né, a nossa atenção primária. Mas, é claro, eu não posso cobrar muito ainda dos nossos profissionais, porque para mim cobrar, eu preciso dar condição para eles trabalharem. Mas, assim, a gente já está treinando eles, nós já estamos capacitando para que cada vez mais eles busquem atender os pacientes e resolver o problema de saúde do paciente, para que o paciente não fique batendo de porta em porta, né, que ninguém resolveu. Então, que eles busquem isso. E a gente também está oferecendo muita capacitação aos nossos profissionais. Gostaria também de falar de algumas ações que a gente fez ao longo do ano de 2025. Eu vou, então, ler aqui de uma forma bem resumida todas as ações que a gente fez, as principais. Então, lá já no início,
de janeiro de 2025, nós já contratamos 4 médicos clínicos gerais. Então, assim, eu fico muito triste quando a população diz, eu fui no posto e não tem médico. Chopinzinho nunca teve tanto médico quanto agora. Eu trabalhei 20 anos aqui, estou aqui no município desde 2001, claro que fiquei 4 anos fora, mas assim, a equipe, no tempo que eu fiquei fora, a equipe me atualizou, nós nunca tivemos tanto médico quanto agora. Nós contratamos uma médica obstetra. Então, fazia umas 2 décadas, mais ou menos, que Chopinzinho não tinha um obstetra que fizesse o parto lá no hospital. A gente tinha lá no posto de saúde, né, os nossos obstetras, que são bons, mas que não faziam o plantão no hospital. Quando a gestante chegava para ter o bebê lá no hospital, era um ambiente que ela não conhecia, né, os profissionais ela não conhecia, a estrutura física, ela não conhecia a sala de parto, não conhecia o centro cirúrgico, então nós contratamos uma obstetra que fica no sobreaviso lá do hospital para fazer os partos e as cesarianas. Além disso, nós levamos todas as nossas gestantes, né, uma vez por mês a gente tem um encontro no hospital, a gente leva elas para conhecer todos os profissionais, conhecer a estrutura do hospital, para quando chegar aquele momento tão especial da vida, né, das gestantes, dos paizinhos, que eles já estejam bem familiarizados, né, com a estrutura, com os profissionais. Nós contratamos também um médico que faz ultrassom dentro do posto de saúde. Então, quando eu cheguei, nós tínhamos uma demanda muito grande e o prefeito Álvaro, então, pediu para a gente resolver. Nós contratamos, então, o Dr. Argos, né, que ele é um médico muito bom nos exames de imagem, e a gente faz 95% dos nossos ultrassom, a gente faz dentro da unidade de saúde. Nós sabemos que Pato Branco já não comporta tanto exame, né? Então, o município aqui tinha muita dificuldade de agendar exames nas clínicas de Pato Branco, e eram levados pacientes lá para São Lourenço, que fica um pouco mais distante. E desde o início de janeiro, então, as nossas gestantes, a nossa população faz os exames dentro do posto. Ele precisava de alguns equipamentos, uma maca específica, nós licitamos, compramos e temos, então, uma clínica de ultrassom dentro da Secretaria de Saúde. Nós ajustamos o raio-x. A gente tinha uma técnica que fazia o raio-x, fazia só no período da manhã, era uma quantidade limitada. Se de tarde houvesse uma fratura, o paciente tinha que ir lá no Conimes de Pato Branco para fazer o raio-x. Hoje nós temos raio-x todos os dias, de manhã e de tarde, e assim sem limite de exames, né, a procura direta. Nós contratamos 3 novos fisioterapeutas, porque a gente acredita muito, a gente confia muito nesse trabalho de reabilitação. A gente sabe que a fisioterapia não é uma despesa de saúde, mas é sim um investimento, né? Contratamos 4 novos agentes de endemias. O prefeito Álvaro tinha uma preocupação muito grande em relação à dengue. A gente sabe que no período passado, né, eu não estava aqui, mas a dengue pegou forte aqui na cidade, e as pessoas, os familiares, né, que contraíram a doença, ainda sofrem, né, com as sequelas que ficou. Então, assim, era algo assim terrível que a gente precisava resolver. E isso, né, nós temos a coordenadora da vigilância sanitária aqui, a Nádia. Com isso, os nossos números assim da dengue e das outras doenças, né, estão assim, caiu lá embaixo, né, o nosso LIRA, né, que é o índice do levantamento do mosquito, e assim a gente consegue ter um maior controle. Sem contar que foram feitos mutirões, né, mutirões nunca realizados antes assim do tamanho, da proporção que foi. E foram feitos em várias ocasiões do ano, que isso também ajuda, né? Já no início de janeiro de 2025, nós passamos a atender no horário estendido. O atendimento da unidade de saúde vai até às 19 horas. Isso é inédito aqui na região, né? Nós atendemos no horário estendido, médico, farmácia, né? Então, isso ajudou muito a população, porque quem trabalha, às vezes, não podia ir lá durante o expediente e pegar a medicação, assim pode ir depois das 17 horas. A gente só não está atendendo no horário estendido, agora no mês de dezembro e no mês de janeiro de 2026,
por conta das férias dos servidores, né? Então, a gente precisou dar férias, né, para os servidores. A metade estão de férias agora, a outra metade em janeiro. Então, nesse período, a gente tinha médico, mas a gente não tinha enfermeiro suficiente para cobrir as férias e para cobrir esse horário, né, por conta das férias, e nem técnico de enfermagem. Então, por isso, a gente não está atendendo nesse período no horário estendido. Nós começamos a distribuir medicação controlada no interior, né, uma coisa inédita também no município. A gente sabe que a medicação controlada só pode ser distribuída pelo farmacêutico, né? Então, a gente criou um cronograma e o nosso farmacêutico vai nas unidades do interior várias vezes no mês para levar a medicação, para a população não precisar se deslocar para a cidade. Falando de medicação, nós licitamos, professor Enio, né, que o senhor participou, Simon também, de uma conversa que a gente fez aqui. Vocês tinham um valor que vocês iam destinar para a saúde, de uma emenda impositiva, né, do ano anterior, e nós viemos aqui para fazer um negócio e vocês aceitaram, né, transformar aquele valor para a compra de uma farmamóvel. O que é a farmamóvel? É um veículo, uma van, que é uma van farmácia, porque o nosso farmacêutico vai para o interior e ele precisa levar a medicação e trazer, e isso também não é legal, e se deixar lá também não é muito seguro. Então, assim, agora, então, vai chegar no início do ano a farmamóvel, é um veículo que vem já adaptado, né? Chegando lá, não precisa tirar a medicação do veículo para levar na unidade, já abre a porta, né? Já fica uma mesinha e atende ali mesmo. Atendeu, volta a medicação refrigerada, então a gente continua armazenando a medicação, né, ela continua ficando em boas condições, né, de armazenamento, e assim a gente garante, então, a qualidade de saúde da nossa população. E esse farmamóvel é graças ao recurso, então, que vocês destinaram para nós. Nós fizemos a descentralização do setor de TFD e agendamento. Na primeira reunião que eu fui na Regional de Saúde, eles falaram assim: secretária, o município de Chopinzinho tem o pior TFD de toda a região. Aí, como lá no posto eu brigo com todos os servidores, mas fora de lá eu defendo cada um, né? E eu, como mãezona, eu falei, mas como assim? Principalmente porque eu trabalhei muito no TFD e eu sei a complexidade desse setor. Aí eles falaram, as meninas perdem muito agendamento, porque já tem muito agendamento que é o Estado que oferece. Esse o município não precisa pagar. Mas Chopinzinho não consegue pegar uma consulta. Eu falei, mas espera ali, porque o problema não é as meninas. O problema é a estrutura, é a condição, né? Então, o que a gente fez? Nós já começamos a ampliar aquelas salas, a gente trouxe, né, mobilizamos com o prefeito Álvaro, a gente conseguiu trazer mais meninas do administrativo e a gente ampliou. E os pacientes também reclamavam, porque eles iam lá, ficavam 1h30 só para deixar o papel lá para colocar na fila de espera. Hoje, ninguém fica lá em fila, a gente quase não tem mais fila. Se tiver de 10 minutos é muito. Além disso, a gente levou o TFD para os bairros também, né? Nós, então, organizamos todo o fluxo de atendimento, né, da farmácia e do TFD, que eram as maiores reclamações das pessoas ir pegar o remédio e ficar 1h30 na fila. Então, esse fluxo todo a gente também organizou. Nós retornamos com o transporte intramunicipal. Aquele transporte da cidade para casa, de um posto para o outro, para aquelas pessoas mais comprometidas, né? As pessoas da oncologia, gestantes, crianças, pessoas com alguma dificuldade de mobilidade. Então, a gente tem uma pessoa dentro da secretaria que organiza esse transporte dentro da cidade. Nós capacitamos as nossas equipes, né? Fizemos muita capacitação, principalmente dos agentes comunitários de saúde. Nós tivemos, a gente fez a manutenção, né, e o incentivo do programa Melhor em Casa. Inclusive, esse programa ele foi implantado lá em 2017 e 2018, também no mandato do Álvaro, eu também participei, e é um programa que fez história no município de Chopinzinho. E, recentemente, no início do mês, na segunda semana do mês de novembro, nós estivemos em Foz do Iguaçu. Esse programa ele foi selecionado entre os 5 melhores trabalhos do estado do Paraná.
Então, teve 5 municípios que foram selecionados na atenção domiciliar, né, que foi Londrina, Chopinzinho, Guarapuava, Paranavaí e Marechal Cândido Rondon. Então, nós participamos então deste congresso e a nossa equipe do Melhor em Casa esteve lá em Foz do Iguaçu, levando a nossa experiência da atenção domiciliar, então, para todo o estado. No Brasil, o nosso programa Melhor em Casa, ele fica em 10º lugar. Então, assim, é um programa que se destaca bem. E é um programa que também a gente dá muito incentivo para eles. Nós implantamos ainda os comitês das arboviroses, né, que entra também a dengue, que em Chopinzinho não tinha o comitê da dengue. Nós implantamos também o comitê do núcleo de segurança do paciente, né, que era algo também, que era um protocolo que precisava ter e a gente não tinha. Então, toda a nossa equipe técnica trabalhou bastante, inclusive para a criação de muitos outros protocolos. Na saúde, hoje, tudo precisa ter protocolo. E na semana passada, retrasada, eu falei para vocês que a gente estava respondendo o Progov e a gente viu assim como a gente é cobrado, né? Muitos protocolos a gente já tinha, outros a gente ainda precisou pensar, alguns a gente desenvolveu ali naquela semana, né? Outros a gente vai passar na reunião do Conselho de Saúde amanhã. Então, assim, a gente precisa trabalhar com protocolos, né? E protocolo a gente sabe que não é, ali o relatório, né, o fluxo que uma pessoa desenha. É de toda a nossa equipe multidisciplinar. Então, isso exige muito da gente também, né? Sem contar todos os recursos, né, que o nosso prefeito conseguiu, então, a nível de Estado e a nível do Ministério da Saúde. Então, o nosso prefeito conseguiu a aquisição, né, de recursos para compra, que já também está sendo licitado, de um ônibus de 45 lugares, 2 vans, 2 ambulâncias, um carro de 7 lugares. Do Ministério da Saúde, então, é um recurso de 314 mil, de uma ambulância. Essa nós pedimos com 2 macas e esta licitação também já foi realizada. Eu acho que até o final do ano nós já vamos ter essa ambulância, né? Essa vem do Ministério da Saúde. O recurso, então, para a construção da UPA, que você já sabe, né, de 4.500.000. O recurso para a construção da unidade de saúde do bairro Cristo Rei, de 1.100.000. Recurso da construção da unidade de saúde do Lagoão, 250 mil. E também o recurso para a construção de saúde, de um posto de saúde lá na comunidade indígena do Passo Liso, também de 250 mil. E também o prefeito recebeu, então, 1.200.000 para a construção do centro de reabilitação da nossa clínica de fisioterapia, que provavelmente a gente construa ela lá no bairro Nossa Senhora Aparecida, na frente da igreja lá do bairro, que tem um terreno que é do município. Então, essas são as principais ações, mas além dessas, a gente gostaria de falar que a gente teve o maior número de cirurgias eletivas agendadas em 2025, o maior número de consultas especializadas, o maior número de exames especializados, e esse a gente vai mostrar, porque esse é legal a gente mostrar, então, ali no Data Show. Então, os exames laboratoriais. Em 2024, a gente trouxe uma referência do ano anterior, porque às vezes mostrando só os números, talvez para vocês também não vão ter ideia, né? Então, em 2024 foram realizados 150.818 exames. Em 2025 150.412. Acho que agora já é a outra página. Esses exames, a gente, todo esse estudo, né, todo esse relatório, a gente filtrou até o dia 8 de dezembro, mas a gente sabe que o ano não acabou e a saúde não para, né? Então, assim, até dia 31 de dezembro, esses números, eles mudam. Os exames de laboratório, vejam que ficou quase a mesma proporção entre os 2 anos. Aí, nós temos as consultas especializadas. No ano de 2025, então, nós fizemos 33.786 consultas especializadas. 33.786. No ano de 2024, foram 28.390. É o anterior, é a página anterior. A outra.
Tá, primeiro ali. Então, ó, as consultas especializadas, então, de 2024 foram 28.390 e do ano de 2025, 33.786. Então, ali nós tivemos um acréscimo de 15,97%. Aí, os exames não laboratoriais. Os exames não laboratoriais é o raio-x, o ultrassom, a ressonância, a tomografia, o eletrocardio, né? Todos os outros exames que esses têm um custo bem altíssimo, né? Então, em 2024, nós tivemos 19.000, só um pouquinho que me atrapalhei, 19.035 exames. E no ano de 2025, 20.568 exames. Este teve um acréscimo de 7,45%. Aí, as cirurgias eletivas. Lembrando que nesse número de 2025 das cirurgias eletivas não entra as cirurgias do Opera Paraná, porque neste ano de 2025, o Opera Paraná começou na semana passada, e a gente só operou um paciente até agora pelo Opera Paraná, mas a gente vai operar muito, a gente vai fazer muita cirurgia pelo Opera Paraná, mas então não está aqui ainda, né? Então, em 2024 foram realizadas 1.260 cirurgias, e no ano 2025, 1.471. Então, lembrando que esse valor de 1.471 cirurgias de 2025 foi realizada praticamente tudo com o custo município, uma vez que a gente ainda não recebeu o recurso do Ministério da Saúde para procedimento cirúrgico. A gente vai sim receber uma emenda, né, de 500 mil, mas que ainda não entrou. Então, nos próximos dias pode ser que saia muita cirurgia, né? Tanto pelo Opera Paraná, quanto por essa emenda, e também nós estamos conseguindo agendar muita situação cirúrgica que agora o Estado está abrindo para nós. Então, a gente está mandando o paciente para Foz do Iguaçu, para Apucarana, que são centros bem especializados que fazem muita cirurgia. E tudo que a gente puder pegar de consulta, de atendimento lá, é o que não terá custo para o município daí. Resumindo, então, a minha apresentação seria essa. Eu fico à disposição de vocês para os questionamentos, né, que a gente possa... Muito obrigada, senhora secretária de Saúde. Fica aberta agora a palavra aos senhores vereadores que quiserem se manifestar pelo tempo de até 3 minutos cada um. Com a palavra, senhora presidente. Conceda a palavra ao vereador Edilson. Muito boa noite a todos os já nominados, boa noite à mesa diretiva, boa noite aos caros colegas, boa noite aos colaboradores desta Casa de Lei, boa noite a quem nos acompanha pelas mídias sociais. Quero agradecer a Vilmarice pela presença, porque a gente nem sempre vai conseguir explicar para a população todos esses detalhes. Então, eu tenho comentado com inúmeras pessoas para que assistissem à sessão de hoje, entendesse, vai ficar gravado, depois eu pego o recorte para que a população entenda que está andando. Mas, no momento, devido à falta do UPA, como a Vilmarise falou, que ainda está tramitando, vai no projeto Formiguinha. Somente queria agradecer mesmo de coração pela tua presença aqui, Vilmarise. Devolvo a palavra, senhora presidente. Obrigada, vereador Edilson. Senhora presidente, Concede a palavra ao vereador Enio. cumprimentar Vossa Excelência, demais companheiros da mesa, colegas vereadores, a nossa plateia que nos dá o prazer de estar aqui. Bom, eu fico muito feliz de ouvir, né? Ouvir e dizer que estou felicíssimo por você estar em frente da Secretaria Municipal de Saúde, onde foi o primeiro, em 1989, né? E dizer de que o que eu senti hoje assim é que houve uma mudança, né? Que na gestão passada tivemos 4 secretários que realmente foi um desastre, né? Não existe equipe com mudanças tão bruscas como foi. Então eu senti assim, ouvindo Vossa Excelência, Vossa Senhoria, de que houve muita sensibilidade. A sensibilidade significa você se colocar no lugar do outro
para que você dê uma atenção especial e faça com que essas pessoas sintam que elas estão sendo valorizadas como ser humano e principalmente na humanização das pessoas. Os problemas são enormes, a transformação e principalmente a gestão. Saúde é uma gestão extremamente difícil e diária, né? E a mudança é muito grande. Eu sempre tive na minha vida e sempre manifestei na seguinte situação: tudo que o governo dá só é bom para ele. Para o município normalmente não é bom, porque ele joga e a princípio ele te dá alguma coisa, mas na sequência quem paga a conta sempre é o município. Ninguém te dá coisas boas vindo do Ministério da Saúde, independente de quem estiver lá na sua direção. Então eu estou muito feliz, contente e dizendo que o apoio total da minha parte pelo menos será amplo e restrito, que realmente a equipe toda, parabenizar a equipe de saúde, dizer que viver o dia a dia lá realmente é preciso ter uma vontade, uma coragem, né? E se você, um funcionário, né, receber uma pessoa num dia que dizer muito obrigado, já valeu o dia, realmente vale a pena, porque realmente massageia o coração da gente. Então, eu fico feliz que você continue esse trabalho, da minha parte, apoio total, porque tenho certeza que você está no caminho certo. Continue assim, que a equipe é boa, que a equipe é unida, ninguém vai vencer. Então, parabéns e que Deus abençoe o trabalho de todos os funcionários da saúde, porque eles são fundamentais para que as pessoas se sintam acolhidas. Obrigada, vereador. Senhora presidente. Conceda a palavra à vereadora Loicene. Vilmarise, parabéns pelo trabalho. Você, toda a tua equipe. 10. Mudou muito, a gente vê. Seguidamente eu estou no posto de saúde, eu tenho acompanhado e a gente vê o quanto isso já mudou. Mas eu vejo assim também, Vilmarise, que às vezes a gente ouve críticas por contratar. Vejam vocês quantas contratações nós tivemos esse ano com motorista, com médico, com fisioterapeuta, o que ainda vai contratar também, auxiliar administrativo. Como tratar bem uma população se você não tem quem vá atender? Quem vá como que vai ser exigido esse bom tratamento se você não tem pessoas qualificadas para isso? Não existe. Não dá conta, né? Então eu fico pensando assim, o quanto você deixa explícito para nós nessas audiências públicas o que está sendo feito, o que está sendo trabalhado, o quanto está sendo gasto, o que está sendo contratado. Então, assim, essa gestão é muito complexa. A gente sabe disso. E trabalhar com gente, a gente sabe também a dificuldade. Mas pior ainda é trabalhar com gente com dor, com necessidade. É um trabalho, assim, sério, que tem que ter muita sensibilidade. Então, assim, eu só quero te fazer uma pergunta. Qual foi a diferença de investimento do ano anterior para esse ano na saúde? Você sabe me dizer, por favor? Obrigada, Vilmarise. Sim, então, assim, fazendo um relatório, né, uma média dos gastos da saúde no ano anterior, o ano anterior ele variou entre 26%, teve um ano que chegou a 31%, né? Esse ano, no primeiro quadrimestre, então, nós gastamos 26%, né? No segundo, a gente subiu demais, né? E a gente recebeu um alerta. Então, no segundo, foi 34% de toda a arrecadação da prefeitura. E aí a gente recebeu um alerta, então, de Tribunal de Contas, né, da própria contabilidade da prefeitura, porque eles me falaram assim, não sei se tem alguém da contabilidade aqui, acredito que não, porque eles me falaram assim, secretária, nunca ninguém gastou isso, então assim, fica já um alerta para ti, né? Então, vocês sabem que as pessoas acham que a gente está lá, que a gente está segurando tudo, mas não. Os números mostram o quanto que nós trabalhamos, o quanto que a gente encaminhou de pacientes, né? Quantas situações a gente resolveu e também o quanto foi investido na saúde, né? Mas a gente sabe que a gente também responde,
né? Então a gente também responde se gastou demais, né? E a gente tem assim um Tribunal de Contas que antes ele era mais punitivo, agora ele continua punindo, mas ele também faz aqueles alertas para nós, né? Nós tivemos o privilégio de estar em Curitiba e também participar de toda a rede de secretários, que a Lídia foi pela Câmara de Vereadores, aonde nós fomos treinados durante o ano de 2025 pelo SEBRAE. Então ali vieram técnicos assim que da administração pública, os mais renomados do Brasil, e eles vieram falar conosco, né? Aqui de Chopinzinho, acho que fomos eu, o Meloto, a Lídia e a Francinelli. Então a gente conseguiu nessas capacitações do SEBRAE, que eram mensalmente, nós conseguimos aprender muito sobre administração pública, sobre despesa, sobre aonde eu preciso economizar, o que eu preciso desenvolver de políticas lá no meu município para que eu gaste menos, né? Porque o alerta sempre é para os gastos, né? E a gente tenta, então, dentro da nossa gestão, como eu falei, o gestor não pode mais estar lá na saúde só para apagar incêndio e empurrar aquilo com a barriga. A gente tem que estar lá e fazer planejamento, né? Então, hoje, a gestão já exige da gente planejamento. Quais são as ações que eu vou fazer que vão dar mais impacto, que vão trazer mais saúde para a população, mas gastando menos, né? É isso que eu tenho que pensar. Então, assim, mas a gente assim veio já com nós já tínhamos uma experiência, né, de muitos anos trabalhados na área da saúde, mas eu sempre digo, os 4 anos que eu estive fora da saúde pública, eu pude evoluir muito. E eu vim muito mais preparada. E essa capacitação, Lídia, que a gente fez do SEBRAE, nos proporcionou, assim, sabe, virou nossa chavinha para a gestão pública, né? Então, assim, era isso que o prefeito Álvaro também exigia de nós, né? Que a gente fosse mais capacitado para exercer essa função. E a gente sabe que, ao mesmo tempo que a gente precisa lidar com números, né, com um orçamento que é reduzido, a gente tem que cuidar do indicador, porque a gente também é cobrado pelo indicador. Hoje eu abri lá o radar da saúde, aí tem a mensagem lá, né, a coordenadora está aqui, 7% da tua população diabética não consultou no último ano, né? 6% da tua população hipertensa não compareceu no último ano para consultar. E isso é um indicador preocupante para a gente, porque a gente gastou tanto, investiu tanto, e os crônicos não foram consultar, não foram fazer exame. A partir de amanhã a gente vai disparar para os ACS para fazer busca ativa, porque a gente precisa cuidar da saúde da população. Então, não é cuidar só do orçamento, não é cuidar só das pessoas, e olha que eu não consegui falar aqui da gestão de pessoas, mas a gente tem feito um trabalho muito grande com gestão de pessoas, né? A gente trabalhou muito, porque a gente dá o exemplo, né? A gente dá o exemplo pela empatia que a gente tem em atender o paciente, e a gente cobra isso de cada servidor da saúde, aquele cuidado para atender, olhar nos olhos do paciente e tentar se conectar com o paciente. Porque às vezes o paciente chega lá no posto, ele já chega estressado, mais alterado. Mas se a gente se colocar no lugar dele, às vezes a gente também ia fazer aquilo, né? Porque uma vez o professor Enio falou aqui na Câmara, eu estava assistindo, que cada um vê a sua realidade, né? Então, assim, para o paciente que chega, o maior problema é o que ele está apresentando. A gente sabe que, às vezes, ali, a gente tem outros que é mais grave, mas para aquele paciente, aquele problema é o maior. E a equipe precisa ter essa sensibilidade também, né? Então, a gente tem que ter toda essa empatia, esse respeito, esse diálogo com a nossa população. E isso a gente cobra muito dos nossos servidores. Então, assim, estar à frente de um serviço de saúde não é fácil. Lá nós vimos, Lídia, que eles falaram que a saúde é a pior secretaria que tem, né? É a secretaria mais sensível, mais complexa, mais difícil, e principalmente o pessoal do Tribunal de Contas falou assim, principalmente os coitados dos secretários que têm a gestão plena. E Chopinzinho tem a gestão plena. O que é a gestão plena? Nós temos que pagar as nossas contas, tipo assim, fazer os contratos. Não falei da OCI, que é algo muito importante que está vindo para cá também, né? A OCI, então, não sei se eu posso continuar falando. A OCI, ela está dentro do programa do Ministério da Saúde, do PMAE, que é o programa Mais Especialidades. Dentro do estado do Paraná, essa modalidade ficou assim para a gente cuidar do paciente de uma forma integrada, né? E Chopinzinho foi selecionado para executar
a oferta de cuidado integrado na especialidade de otorinolaringologia. Então, o Instituto São Rafael vai fazer esses atendimentos para nós e Chopinzinho vai fazer a gestão do recurso financeiro, a gestão das agendas, da regulação. Então, nós já treinamos toda a nossa equipe técnica, nós já treinamos todos os nossos médicos da atenção primária, porque eles precisam saber o que é OCI e o que não é, porque não é todo problema de ouvido, nariz e garganta que vai entrar na OCI. E o médico, por sua vez, o prestador, ele tem no máximo 2 competências para devolver o paciente para nós ou para devolver o paciente para o município de origem, já com o paciente já resolvido o problema. Se é um problema que não está diagnosticado, tem que fazer o exame, diagnosticar, medicar. Se é um paciente que precisa operar, ele vai devolver para nós para operar daí pelo outro programa. Então, assim, é algo novo na saúde. Então, a gente vê que o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde também eles estão mudando a maneira de atender, a maneira de conduzir. Nós que trabalhamos assim, eu estou na saúde desde 93, e a gente sabe assim que quando a gente manda o paciente para Curitiba, a gente nunca tem um retorno. Tem paciente que faz 20 anos que vai para Curitiba, às vezes cada 4 meses, às vezes cada 6 meses, e você pede para o paciente, o que você tem? Ah, eu não sei, eles não dizem nada. Aí o médico aqui do município precisa acompanhar o paciente, mas o médico daqui não tem nenhuma informação, porque não volta nenhuma contra-referência. O médico tem que quase adivinhar o que o paciente tem, né? Porque assim, a gente não sabe, a gente só sabe que o paciente veio lá com papel agendado e precisa marcar a passagem, né? E a gente marca, mas a gente não tem uma sequência, uma devolutiva daquele tratamento. Aí ele vai, faz uma consulta, às vezes é chamado depois de 6 meses para fazer o exame e volta lá na fila de espera de novo para entrar para a consulta para mostrar o exame. Essa nova modalidade não. Eles têm 2 competências para resolver o problema do paciente. E olha que 2 competências, dependendo do dia que começa, dá 45 dias. Dia 12, então, nós temos o primeiro dia de atendimento das OCI, aqui em Chopinzinho. Vai começar pelos pacientes de Chopinzinho, porque como é um programa novo, é uma modalidade nova, então na reunião de secretários de saúde nós decidimos que a gente faria só com Chopinzinho o início. Porque se der algum problema, os nossos pacientes estão em casa. Vai ser muito feio atender um paciente lá de Palmas, vir aqui e não dá certo, né? Então, assim, a gente quer abrir para os outros municípios, quando a nossa população já estiver atendida e que a gente sabe que deu tudo certo, porque é novo para todo mundo. Nós temos que fazer a regulação, a auditoria, o encaminhamento, o pagamento, o agendamento dos pacientes dos 15 municípios da 7ª regional. Então, a gente está sendo referência para o estado do Paraná e a ACI, por enquanto, funciona só no município de Curitiba e agora Chopinzinho. Obrigado, Vilmarise, pela explanação. E eu vejo também o quanto nós, da nossa cidade, estamos bem munidos de posto de saúde, de exame, de hospital. Olha o nosso hospital, que maravilhoso que é. Nós necessitamos desse hospital, que tudo isso funcione bem, para ter um bom atendimento para o paciente. Obrigada, senhora presidenta. Obrigada, vereadora. Senhora presidente. Conceda a palavra ao vereador Simon. Meu cumprimento, senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, secretária Vilmarise, a todos os diretores aqui presentes, servidores, todos que nos acompanham também pelos canais de comunicação. Queremos agradecer a presença aqui, secretária, uma explanação muito positiva, a gente tem acompanhado muito o seu trabalho. Nós não tínhamos dúvida, né, desde a sua nomeação, que daria conta, que teria experiência para conduzir a nossa saúde, e que grandes mudanças e algumas ações precisariam ser feitas. E muitas ideias que nós antes sugeríamos e que era impossível, que não se abria convênios, que a gente não via alguns avanços, agora deste ano de exercício aí de 2025, a gente percebeu grandes avanços, grandes atendimentos à população, e isso foi muito importante, a gente ficou muito feliz, e a gente percebe da sua experiência, da sua facilidade do diálogo, né, no dia a dia, nas resoluções dos problemas cotidianos, dos desafios que temos, e essa compatibilidade entre nós, vereadores, administração, secretaria,
é muito positiva, para que a população saia ganhando, seja atendida. Então a gente só tem a agradecer e os números estão aí, né? Um resultado muito positivo, e a gente entende que 2026 aí com certeza terá grandes avanços e uma eficiência mais positiva ainda na gestão. Parabéns e obrigado aí pela sua presença. Obrigada, vereador Simon. Continue aberto. Oi, com a palavra, senhor. Conceda a palavra ao vereador Paulo. Cumprimentar a secretária Vilmarise. Vilmarise, os últimos dias teve bastante reclamação aí por questão de falta de exame. A gente sabe, eu entendo que não é fácil você cumprir a demanda, mas teve um aumento, foi para 34% de gastos. Mesmo com esse aumento, qual que é a dificuldade de atender essa demanda de exames? E a outra pergunta é a questão da média e alta complexidade. O pronto atendimento que vai ser instalado, né, ele vai atender a média complexidade. A alta complexidade vai permanecer com o Instituto São Rafael, vai ter outros convênios, como que vai funcionar essa questão da alta complexidade no município. A questão dos cargos que foi contratado, eu também entendo que deveria ser contratado, mas o que precisa? Será que é a forma de agendamento, a forma de triagem dos médicos, que para não acumular tantos exames, ou essas pessoas que consultam uma vez, voltam várias vezes? O que tem que ser feito na tua experiência como secretária e sempre fazendo um bom trabalho? O que mudaria as pessoas para que não volte tantas vezes pedindo exames ou fazendo várias consultas sem resolução do problema? Sim, bem legal as suas perguntas, vereador. Eu vou tentar esclarecer, só não sei se eu vou lembrar das ordens aqui das perguntas, mas você vai me lembrando. Então, assim, primeiro você falou do gasto de 34%. Então, nós gastamos no primeiro quadrimestre, que foi janeiro, fevereiro, março e abril, 26%. No segundo quadrimestre, maio, junho, julho e agosto, nós fomos lá para 34%. Depois ali acendeu o alerta. Daí, tipo, a gente... E também a gente sabe que todos os municípios e toda a época do ano, quando começa se direcionando para o final do ano, todos os municípios começam a dar uma segurada. Porque o ano precisa fechar e a gente precisa fechar com saldo positivo. No mês de agosto, setembro, quem precisava fazer rotina já fez, a não ser que sejam esses 7% que a gente vai ter que fazer busca ativa que não vieram. Mas o que a gente percebeu, vereador, e até assim nós temos o Dr. Marcelo Risenberg, que ele é um médico muito experiente, e ele faz a regulação de todos os exames para nós. Então, nós reunimos todos os nossos médicos da atenção primária, e o Dr. Marcelo falou assim: gente, vocês estão pedindo muito exame. Porque o que a gente observou, Paulo? Tem os protocolos, você sabe que os protocolos clínicos, como eu falei anteriormente, eles não são realizados por uma única pessoa da saúde, eles são realizados por uma equipe multidisciplinar. E geralmente os protocolos que o município usa já é os que o Ministério da Saúde tem, que a CESA tem. Então, no protocolo clínico, por exemplo, das pessoas que precisam fazer um check-up, né, um exame de rotina, como nós chamamos, para quem não tem nenhum problema de saúde, não é diabético, não é hipertenso, não é cardiopata, o protocolo é fazer o exame uma vez no ano, né, fazer os exames laboratoriais, né, o eletro, se tiver indicação, uma vez no ano. O que acontecia em Chopinzinho? Nós estávamos lá no mês de agosto, quando a gente começou a fazer esse controle rigoroso, e tinha paciente que já havia feito 3 vezes. Mas por que fez? Porque o médico pediu. Então, assim, dessa parte, Paulo, faltou os nossos médicos olhar lá no prontuário. Não, esse paciente já fez. E a gente tem médicos e médicos. Nós temos médico que pede o mínimo de exame possível e tem o médico que enche o paciente de exame. E, às vezes, para o paciente, o melhor médico é aquele que pediu bastante exame, né? Só que não é.
né? Então, assim, e foi ali que a gente começou a regular. Então, a gente começou a fazer essa regulação interna. Então, por isso que diminuiu. O que a gente deixou de marcar? Exame laboratorial, o que a gente deixou de marcar? Justamente quem já tinha feito rotina. Porque na hora que o paciente chega lá na secretaria com a requisição, as meninas já vão olhar, é rotina, fez tal, tal, tal. Não, então você vai voltar no ano que vem, porque essa é a rotina. Então, esses a gente deixou de marcar. Mas não tem nenhum exame que tivesse alguma prioridade, ou que tivesse alguma urgência, ou que fosse para algum diagnóstico que foi deixado de marcar. A gente segurou mesmo, e a gente está segurando os exames de rotina. E assim, e os nossos médicos, alguns médicos, né, e até também às vezes quem consulta fora, já vem com protocolo lá, e eu como trabalhei em clínica também, eu sei como que é, já tem os protocolos certos. O protocolo para quem tem tal coisa, daí pede aqueles 30 exames, né, e às vezes não precisa fazer tudo aquilo. Então é isso que dentro da nossa unidade a gente precisa cuidar disso. A questão do pronto-socorro, que você cita, então assim, justamente a gente precisa organizar a nossa atenção primária para que a gente não gaste lá na alta complexidade. E o pronto-socorro a gente vai ter uma despesa do pronto-socorro, sim. Mas essa despesa a gente vai tirar lá da alta e da média, porque assim, o médico resolvendo o problema, o médico tendo mais tempo para cuidar do paciente nas unidades de saúde, a gente vai conseguir ter melhores indicadores de saúde e a gente não vai precisar encaminhar a nossa população tanto para especialidades. A gente tem paciente com problema de diabetes, professor Enio, que vai no endócrino, no cardio e no geriatra. Então, assim, e é um problema que o nosso clínico resolve, né? Então, a gente gostaria muito de pedir o apoio de vocês, legisladores, porque a palavra de vocês tem muita força, né? Para também a gente tentar educar a nossa população. Eu tenho certeza que se a gente for fazer uma coleta de medicamento, né, que no início do ano a gente programou, no início do ano agora de 2026, nós programamos para fazer uma coleta de medicamento. Outras vezes que foram feitas, em outras situações, foi coletado cargas e cargas de medicações, porque os pacientes consultam, fazem exame, levam medicação, mas não tomam. Né? E isso, professor Enio, que é da área, a Lídia também, a equipe da saúde, eu não estou falando nenhuma besteira, né? Então, assim, a gente já está se preparando para a quantidade de medicamento que vai voltar para a gente incinerar. Então, assim, há muito, assim, eu não sei, é uma cultura da nossa população de ir consultar, querer exames, mas às vezes não faz aquilo que precisa fazer, que é o próprio tratamento. Eu não falei aqui de um programa muito legal, que é aquele que a gente trouxe esse ano, que isso vai ajudar a evitar a gente gastar e também vai evitar que a população consuma tanta medicação, que é o programa das plantas medicinais, né? Então, a gente já está viabilizando, logo a gente vai ter os chazinhos para oferecer dentro do posto, isso vai fazer a gente gastar menos. Eu só não lembro das outras perguntas, vereador. Com relação a como que vai continuar a alta complexidade, se vai ter outros convênios, se vai ser do Instituto São Rafael. Instituto São Rafael. É que existe uma dúvida, não minha, mas da sociedade. Eu até expliquei, mas indo explicando de você que é secretária, a sociedade entende melhor. É que a média complexidade, que é o pronto atendimento, ele não vai tirar o direito do paciente ir até o instituto se tiver com problema sério, né? Uhum. É isso que a sociedade quer entender. O que é a média complexidade, o que o pronto atendimento vai atender e o que o Instituto São Rafael vai atender. Essa é uma dúvida, não é minha, é uma dúvida da sociedade que me pediram várias vezes e eu falei, gente, isso aí tem que ser deixar para quem sabe, né? Uhum. Uma pergunta assim, eu até esqueci de comentar, eu falei que eu deveria ter vindo antes aqui, porque é muita ação da saúde e a gente não consegue explanar tudo. Então, assim, nós temos uma parceria muito grande com o Instituto São Rafael. Eu sei que quando nós chegamos, a população, né, parte da população achou assim que a gente, porque agora vai fechar o hospital, porque vocês vão abrir um pronto atendimento e o hospital não vai conseguir pagar as contas, né, não vai ter aquela arrecadação que é necessário. E foi bem pelo contrário, Paulo. A gente tem uma parceria muito grande, nós temos um convênio das especialidades, que inclusive esse convênio foi feito lá atrás, na outra gestão do prefeito Álvaro,
e, coincidentemente, eu era secretária de saúde. Nós demoramos 1 ano estudando esse convênio. Saudade, Solina, São João e Chopinzinho, então os gestores dos 4 municípios, os prefeitos dos 4 municípios e os procuradores, porque era um convênio que a gente tinha assim um certo receio de fazer, né? Que a gente repassa um valor para o sobreaviso das especialidades. Então foi um convênio muito bem elaborado na época, muito bem estudado. Nós fomos para Curitiba várias vezes e esse convênio ele continua até hoje. E justamente agora, Paulo, nesses dias, a gente está aditando esse contrato. Então, o convênio das especialidades, ele vai continuar. Todos os repasses que o Estado faz, tem 110 mil que é para o serviço de urgência e emergência, ele vai continuar sendo repassado para o hospital. Só para vocês entenderem o fluxo, o que nós vamos absorver? Nós vamos absorver aquela porta de entrada do paciente no Instituto São Rafael, que os pacientes dos outros municípios já vêm meio que triados, os pacientes de Chopinzinho, fora do horário de atendimento do posto, eles procuram direto ali. E ali se forma assim um aglomero de população, às vezes até chega a situações mais urgentes, mas o médico que está lá, ele não dá conta, porque é um plantonista para atender toda aquela demanda. Então, é isso que nós vamos absorver. Nós vamos absorver aquela porta de entrada que o paciente procura direto o Instituto. O que o Instituto vai ficar? Vai ser referenciado para a nossa, como você diz, a média e alta complexidade. O paciente veio no plantão, lá na UPA, mas ele está com apendicite estourada, precisa fazer uma cirurgia de emergência. Só atravessa a rua interna, lá no hospital vai ter o cirurgião geral, que a gente paga para o sobreaviso, vai internar, vai operar o paciente. Veio um acidentado do SAMU, porque a gente até vai depois estabelecer bem esses fluxos. Digamos que veio um politraumatizado lá, tem como atender na UPA ou no pronto atendimento? Não, ele já vai para o hospital. Então, assim, o Instituto São Rafael vai ficar de referência para muitas outras situações. E o Instituto, ele já tem assim um trabalho grande que faz e que é reconhecido na região, que se destaca muito nos procedimentos de cirurgias. Então, o Instituto São Rafael hoje, ele opera mais que os hospitais de Pato Branco. Agora que vai abrir, já operou ano passado, agora que vai abrir de novo o convênio do Opera Paraná, ele opera mais do que o Hospital São Lucas de Pato Branco. Ele a policlínica, depois é ele em segundo lugar, depois que vem o São Lucas. Então, ele já é reconhecido na região por todos esses procedimentos que faz. E, às vezes, eu sempre digo para os médicos e para a direção lá, às vezes, aqueles comentários que é feito do Instituto por conta ali da porta de entrada, às vezes denigre toda uma imagem boa que eles têm, porque fora eles são muito bem reconhecidos, e aqui a população às vezes fala mal, mas por aquela experiência negativa que eles tiveram ali no plantão. Então é isso que nós queremos absorver. Então o que é nosso, dos nossos pacientes, essas situações urgentes, mas assim que não corre risco de vida, nós vamos absorver e nós vamos atender no nosso pronto atendimento. A gente só vai mandar para o hospital os casos mais graves, que daí é a especialidade deles. Muito bom, viu, Marisa? É justamente isso, a sociedade ela tem preocupação, e é bom você falar da importância do Instituto, porque o Instituto ele é referência a nível de Estado, na verdade, né? Tantas pessoas de fora, elas acabam elogiando muito o Instituto, e realmente, às vezes, por uma demora ali de atendimento, por questão de outras emergências, a sociedade acaba confundindo as coisas, né? Mas o Instituto, nosso hospital, ele é fantástico. E quando você vai fazer uma visita ali, que você vê pessoas de fora ali, eles ficam impressionados com a estrutura, com a limpeza, com a questão de higiene, mas sobretudo o atendimento, a humanização das pessoas, né? Então, falta a nós valorizar essa estrutura, esse hospital, os médicos que atendem ali. Eu só vou fazer um adendo na fala do professor N, aproveitando, eu vou defender os secretários de saúde anterior, porque 2 saiu por questão pessoais, né, não foi vontade do NECO, e o Vinícius veio, e, no meu ponto de vista, ele fez um trabalho fantástico, encerrou o mandato pela experiência que ele tinha em Coronel,
Felizmente, os outros 2 anteriores saíram por questão pessoal e a gente não consegue segurar eles, né? Mas veio o Vinícius ali, Vinícius Tourinho fez, por sinal, funcionário público agora, fez um trabalho fantástico na saúde. Penso que deu uma reorganizada em tudo, e dizer para você, Vilmarisa, meus parabéns pelo trabalho que está fazendo, dizer que eu sou muito bem atendido por você, e a sociedade sempre agradece quando é atendido, e você nunca deixa de responder nós quando a gente pede, independente do horário, e dizer que estou à disposição e o que precisar de nós aqui da Câmara, para que a nossa saúde seja melhorada cada vez mais. Obrigada, vereador Paulo. Encerrando, então, vai falar, vereador? Só encerrando, então, né, porque já passou e realmente a gente acredita, Vilmarisa, que você tenha que vir mais vezes aqui, né, sanar as nossas dúvidas, que muitas vezes são as mesmas da população.